Bem pessoal, neste vídeo trago-vos Bruna a falar do ex-namorado Filipe Neto, de toda a sua história com ele, de tudo o que lhe aconteceu durante esse processo e o fim desse processo. Antes dela ir viver com o Rio de Janeiro, namorar com o Filipe Neto, ela saiu da sua terra, Tubarão, da sua cidade de Tubarão, para ir para a cidade Florianópolis, que é a capital do estado e é uma cidade maior. Ela quis estudar para lá na faculdade de jornalismo. Os pais alugaram-lhe um apartamento, ela estudou durante um ano jornalismo e decidiu parar de estudar. Depois falou com o pai e disse que ia mesmo tentar medicina. Ele até ficou bastante surpreendido. Ela continuou a morar então na cidade de Florianópolis e fez um cursinho que é um preparatório de um ano para depois fazer o exame final. Ela tentou 2 anos, mas não passou, ou seja, ela teve nessa cidade a estudar 3 anos. Depois conheceu o Filipe Neto pela internet e acabou por ir morar para o Rio de Janeiro porque era mais prático. Na relação sempre há algum que tem que ceder, palavras da própria Bruna, e foi ela que cedeu, foi ela que transformou a sua vida para ir atrás, para estar ao pé do namorado. Quando ela foi para o Rio de Janeiro, os pais não apoiaram muito bem a decisão, disseram que isso não ia correr muito bem, mas ela, teimosa, orgulhosa ou como fosse, insistiu. Ela disse que estava bastante apaixonada, decidiu insistir nessa mudança, que ela queria muito que desse certo. Depois ela revela ainda nesta entrevista que a ida para o Rio foi um passo tão grande na vida dela que a fez adoecer aquela depressão que ela tem, porque ela viu-se sem os pais, viu-se sem os amigos, sem se ver rodeada do núcleo que conhecia, e acabou por sentir-se muito sozinha no Rio de Janeiro, até porque ela diz aqui na entrevista que nesse primeiro ano o meu ex-namorado viajava muito e eu não tinha amigo nenhum, acabava por ficar sozinha no apartamento com o meu cachorrinho. Quando eu referi diversas vezes na casa, no Big Brother Famosos, a importância do meu cachorrinho, foi por causa disso, só o tinha a ele para conversar. Depois ela revela ainda que não falou nada disto com os pais na altura, porque não os queria preocupar ainda mais, porque eles já estavam bastante preocupados de ter a filha mais nova no Rio de Janeiro, que é uma cidade maior, mais perigosa, etc. Cristina Ferreira acaba por lhe perguntar na entrevista: isso foi o primeiro ano, depois houve o segundo, o terceiro, o quarto. Deixaste passar muito tempo? Ao que Bruna refere que sim, que deixou passar muito tempo, que ainda hoje pensa: gente do céu. Ela diz que revela que teve um relacionamento muito bom com o ex-namorado, mas que não conseguia ver que não era o suficiente. Só o retorno que tinha dele não seria suficiente. Ela revela que é uma pessoa de estar em equipa, em galera, de estar no meio das pessoas, e que não conseguia estar sozinha. E por isso é que ela ficou também muito triste, porque ela queria muito que tivesse dado certo. A Cristina Ferreira acaba por lhe perguntar na entrevista se ela sente que se anulou, ao que Bruna responde: demais. Anulei quem eu era para que algo desse certo. Na época eu tinha 21 anos, achei que estava a fazer tudo certo. Era em prol do meu sonho, que era construir a minha família. Eu mudei-me para o Rio de Janeiro a pensar que ia fazer isso. Na minha cabeça o que eu estava a pensar ia ser bom no futuro, porque ia valer a pena. Era um caminho, referiu Cristina Ferreira. Ao que Bruna diz: lá está, aprendi com os meus pais a ter paciência, a escutar. Pensei na minha mãe enquanto ela dava a mão ao meu pai, só que não entendi que aquilo que eu tinha não era um equilíbrio. Quando acontecia com os meus pais, o meu pai retribuía de outra forma. No que eu estava a viver não era assim, era só a Bruna abdicando das coisas. E não era culpa do meu ex-namorado, ele estava certo, ele estava a viver e a planear a vida dele. Enfim. Ao que Cristina Ferreira diz: tu é que não soubeste construir o teu caminho. Exato, eu quis ir por ali junto e não seguir o meu rumo. Depois, mais para a frente na entrevista, ainda se fala da desilusão e Cristina Ferreira pergunta-lhe: ficaste desiludida pela forma como acabou a tua anterior história de amor? E ela: sim, foi tudo muito decepcionante. Quando eu entrei no Big Brother Famosos, até na apresentação eu disse que estava de coração aberto e depois corrigi: estou de coração aberto, nada. Não quero mais ouvir falar de homem. Lá está, porque ficou muito desiludida com a forma como a relação terminou.
Bruna ainda revela que já falou com o Filipe Neto desde que saiu cá para fora e diz: sim, eu já falei. Disse-lhe que não tinha entendido nada. A Cristina Ferreira pede-lhe para ela explicar-se, ao que ela diz: é algo que eu ainda não sei explicar muito bem. Ele disse-me: eu sei que tu não entendeste, mas quero que saibas que foste uma pessoa muito importante para mim. Ao que Bruna Gomes disse ao Filipe Neto: óbvio que fui. Depois a Cristina faz-lhe mais perguntas se ela acha que o facto do Filipe a ter visto noutro país, num programa de televisão, fez com que ele se tenha percebido do que tinha feito, se fez com que ele tivesse reparado numa Bruna diferente. E a Bruna disse: talvez, penso que é uma mistura de coisas. O que lhe disse a ele foi que desejo que ele seja feliz, eu estou feliz, desejo que ele também seja, e que o que aconteceu comigo não ocorra com outra pessoa. Disse-lhe que espero que a história mude, porque a minha história mudou e eu estou muito feliz. Só posso desejar isso para ele. A Cristina Ferreira ainda lhe pergunta se ela mudaria alguma coisa na sua história e ela diz que não, porque houve em tempos que sim, tinha pensado: meu Deus, dá-me um remédio para viajar no tempo, mas depois pôs-se a pensar no assunto e realmente aprendeu muita coisa, querendo ou não. Foi nessa relação que conheceu a profissão que ela tem hoje, que é de influencer, youtuber, e que essa etapa também foi muito importante na vida dela, para ela aprender a crescer e ser a Bruna que é hoje.